Abra sua Bíblia comigo. Nós estamos estudando e falando um pouco sobre um texto conhecido de Números, capítulo 13. E hoje nós faremos a leitura do versículo de número 31 ao 33. Os irmãos que estão em casa, escrevam aí se o som está bom da live, se está chegando para você, tudo bem. Números, livro de Números, capítulo de número 13, do versículo 31 ao 33. Nós estamos já, hoje é a terceira quarta-feira. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Meus irmãos, nós acabamos de ler o texto, e nós já estamos nesse texto há algumas semanas, e nós já falamos aqui sobre essa questão da capacidade de manter a direção no meio da adversidade. Nós já falamos da promessa que foi feita a esse povo. Nós falamos que Deus, libertou o povo e como isso aconteceu. Nós começamos a falar e falamos também na semana passada da travessia pelo deserto, que cada um de nós tem uma travessia a fazer, e também falamos de como estamos fazendo e como aquele povo fez. Nós temos que nessa noite ver como nós estamos se comportando no meio de uma travessia. O deserto não era um lugar para se ficar, mas era um lugar necessário de se passar para chegar do outro lado. Não tinha o que fazer. E eu e você temos que entender isso. Tem situações que vão ter que acontecer para que você chegue aonde você quer chegar. Todo mundo aqui, se eu perguntar, quem aqui quer dar um testemunho grande? Todo mundo vai falar amém. Mas para poder dar um testemunho grande, você tem que passar por uma dificuldade muito grande. Para testemunhar uma cura, você tem que ficar doente. Para testemunhar um livramento, você tem que ser colocado em risco de morte. Então eu e você temos que entender que esse trajeto dessa vida, ele vai nos proporcionar vivermos dificuldades, mas ele também vai nos proporcionar viver milagres. E cada momento vai vir um tipo de dificuldade e um tipo de milagre. Qual é a tua dificuldade hoje? Ela é o teu testemunho de amanhã. Mas você precisa hoje se manter na posição que Deus quer que você se mantenha. Não podemos sair. E muitas pessoas saíram da presença de Deus, irmãos, por causa da dificuldade. Muitas pessoas saíram da presença de Deus também, não por causa da dificuldade, mas por causa da facilidade. Muitas pessoas receberam tantas bênçãos que acharam que eu não preciso mais ficar orando. Orar é para quem está sofrendo. E para a igreja é para quem está com dificuldade. E pessoas abandonaram a vida por causa também do benefício que receberam. Nós falamos sobre essa questão da fé ser provada. Nós mencionamos ali o texto de Pedro. E nós começamos a falar sobre Deus deixar o povo vir à terra. Não sei se os irmãos se lembram. Não foi Deus que mandou, a tradução, me perdoa. Não foi Deus que mandou o povo ir espiar a terra. O povo quis ir espiar a terra. O que Deus falou foi o seguinte: suba e tome posse do que eu já te dei. Mas as pessoas falaram o seguinte: não, essa promessa aí está muito esquisita. É muita coisa. É bom dar uma espiadinha. E toda vez, escute isso aqui e aguarde no seu coração. Toda vez que Deus te fizer uma promessa, que você quiser uma evidência humana para acreditar, você não vai receber. Porque se você pode fazer, Deus não precisa te prometer. Se está na sua mão o poder de fazer, não precisa que Deus venha e faça. Tudo que Deus fala que vai fazer por nós é porque nós não conseguimos fazer por nós mesmos. E isso em todas as áreas. Você tem um mau caráter, você sozinho não consegue mudar. Mas se Deus falou que você vai ser transformado, você tem que se colocar na posição e falar: eu estou na posição. Nós precisamos nessa noite entender, irmãos, para não ficar triste.
para não ficar tentando fazer o que é Deus que faz. E aquele povo quis dar uma espiadinha. E nós, muitas vezes, Deus fala e nós começamos a querer espiar. Eu vou verificar, Deus falou que vai me dar uma bênção financeira. Eu vou ler os jornais de economia para ver como é que está a economia. Mas se Ele falou que vai te dar uma bênção financeira, Ele não falou porque a economia estava boa. Porque quando a gente lê Gênesis capítulo 26, diz que Isaac tinha uma crise na cidade, mas ele decidiu obedecer à voz de Deus. Tinha o Egito, que tinha fartura, e tinha a sua situação, que era de crise. O que ele disse? Eu vou descer para o Egito. Deus falou, não, fica aqui. Mas aqui tem crise. Não importa, quem obedece. No meio da crise, Deus manda a resposta, Deus manda a solução. E a Bíblia diz que naquele lugar, naquele mesmo ano, e é bom que a Bíblia faz detalhe. A Bíblia fala, naquele mesmo ano, sabe para quê? Porque era um ano de crise. Então, naquele ano de crise, ele colheu 100 vezes mais. Como explicar isso? Quando você decide crer, você não precisa espiar. Quando você decide crer, você não precisa saber. A Bíblia diz que Abraão saiu para um lugar que ele não sabia onde era. Pensa nisso. É que nós temos se acostumado com a Bíblia, irmãos. Sabe quando você se acostuma com alguma coisa? Eu não sei se você acordou hoje, olhou para a mão e falou, que legal, eu tenho mão. Quantas pessoas não têm mão, gente? Eu tenho mão. Posso fazer o que... Ninguém falou isso, por quê? Nós se acostumamos com a nossa mão, nós se acostumamos a respirar, nós se acostumamos com a nossa vida. E nós temos feito isso com a palavra. Quando alguém diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, nós já falamos, nós já sei dessa história aí, cara, já sei. Mas foi essa história que fez ele ser o pai da fé. E se você quiser ser uma pessoa de fé, tem que começar a andar pela promessa e não pelo que está vendo. Só que nós não queremos mais andar por promessas. Nós queremos segurança. Nós queremos ver para poder viver. Mas Jesus, quando se encontrou com Marta, Jesus colocou a ordem de viver a promessa. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. E a gente está querendo ver glória para crer. Não, eu vou ficar aqui quietinho. Quando eu começar a ver que vai acontecer, eu digo, já sabia. Começa a dizer agora que já sabia. Começa a dizer agora que eu já estou vendo. Porque a fé é isso. É você alegrar-se nesse dia por alguma coisa que ninguém está vendo, mas já foi prometida. E se Ele prometeu, vai acontecer. E quando nós lemos na semana passada, nós lemos o texto de Deuteronômio capítulo 1, e nós lemos também o Salmo, até coloca o Salmo de volta aí, Salmo 37, e o versículo de número 25, abra aí. Esse Salmo, nós conhecemos ele. Eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E quando Deus manda o povo subir, Deus faz uma lembrança para aquele povo. Deus diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que isso significa? Quem cuidou de Abraão foi quem cuidou de Jacó. Quem cuidou de Jacó foi quem cuidou de Isaac. Quem cuidou de Abraão, Isaac e Jacó é quem cuida de nós. O mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma capacidade de pegar você de um lugar que não tem nada e te colocar numa terra que mana leite e mana mel. Mas todos esses homens viveram através da fé. E nós não podemos nessa noite deixar que o nosso querer, a nossa razão seja o motivador para se alegrar na presença de Deus, para andar com Deus, para crer em Deus. E entenda, nós estamos falando de algumas coisas. E quem foi escolhido para espiar a terra? Tá bom, vocês querem dar uma olhadinha? Nós vamos escolher aqui pessoas capacitadas. Diz o texto bíblico que eles escolheram pessoas capacitadas. Quando você lê o versículo de número 3, de Números 13, a palavra diz assim, ó: e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Só foi escolhido quem tinha capacidade. Só foi escolhido quem sabia analisar,
Só foi escolhido quem sabia medir terra, foi escolhido quem sabia ver as facilidades do lugar, as dificuldades. E pense comigo, quem você é hoje? Todos nós somos escolhidos por Cristo. Mas qual é o nosso comportamento a partir do momento que somos escolhidos? Porque aqui 10 olharam e falaram, não dá não. 2 falaram, dá, tranquilo. Por quê? Porque quem mandou a gente vir foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que entenda uma coisa, não é o lugar, não é a pregação, porque todos estavam no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas avaliações. É como você está aqui nessa noite, é como você está ouvindo a pregação dessa noite. Será que eu e você já estamos assim? Que lado nós estamos? Na turma do não dá certo, não adianta orar, não vai dar certo, esse negócio de promessa não é para mim, esse negócio aí é para doido, é tudo mentira? Ou será que nós estamos do lado de 2 que falaram o seguinte, se Deus falou, meu irmão, vai acontecer. Se Deus falou, fica tranquilo. Não, mas não tem possibilidade humana. Aí você fala, é aí que é Deus mesmo, rapaz. Aí que você vai dar glória. O problema é que a gente quer pôr Deus dentro da nossa limitação. Nós queremos que Deus seja... Bom, você já pensou isso? Eu e você quer que Deus seja como nós, muitas vezes. Deus fala que vai fazer e vai transformar. Aí eu, como creio que não tem transformação, o que é que eu falo? Ali é difícil, hein? Não tem? Já encontrou alguém? Chegou uma pessoa na igreja, alguém falou, olha, chegou na igreja, mas é difícil isso daí. Difícil para você, difícil para mim, mas para aquele que tem todo o poder, basta uma só palavra, e tudo é feito, tudo é concretizado. Perceba que não podemos ser como esse povo. Quando você lê comigo o versículo de número 25, o texto diz o seguinte: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Irmãos, eu fico pensando isso daqui, são 40 dias. Nós tivemos a pandemia e nós ficamos às vezes 40 dias trancados. Você viu como demorou passar? Dá para fazer tanta coisa em 40 dias, não dá? Esses homens ficaram 40 dias. E perceba, eles foram olhar uma terra que já tinha sido prometida. Então é o seguinte, eu falo para você assim, ó, vai ali que tem um restaurante, a comida é boa e você come, na hora de pagar, eles dizem que não precisa pagar. Aí você chega no lugar, você está comendo e você fala, olha, eu estou cismado, hein? Vou perguntar, né? Não vou pedir antes, não. É verdade que eu vou comer tudo isso aqui e não vou pagar nada? É verdade. O que você faz? Vou comer um pouquinho, né? Já que não vai pagar. Quem nunca saiu com alguém para comer, estava sem dinheiro, comeu um pouquinho, aí a pessoa fala, deixa que eu pago. Aí você falou, puxa vida, soubesse que ele ia pagar, tinha comido tranquilo. Tinha comida à sobremesa, tinha pedido um refrigerante. Desse momento, o povo está olhando a promessa. Nesse momento eles estão falando, Deus falou que manda leite e mel. Aí alguém olha lá e fala assim, manda mesmo. Meu Deus, Deus. E eles estão olhando. Como que a gente está hoje diante da promessa? Isso que eu quero que você entenda. Porque aqui no texto, se você abrir Mateus capítulo 6, vamos ler comigo? Mateus capítulo 6, versículo de números 22 e versículo 23. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6, e o versículo de número 22 e o 23. A palavra de Deus, ela diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Como você está olhando a vida? Como você está olhando para as coisas? Porque entenda uma coisa, a forma que você olhar é a forma que vai te preencher. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros.
E tudo é impuro para os impuros. Irmãos, um homem impuro, a mulher pode estar de burca, fechada, só com aquela telinha. Ele fica olhando na telinha e a sua impureza faz ele pensar coisas erradas. A Bíblia vai dizer que o puro, tudo é puro para ele. Ele não escuta com malícia, ele não escuta com segundas intenções. E eu e você temos que pensar hoje aqui como nós estamos olhando as coisas. Qual é a nossa percepção? Esses homens estavam olhando, mas só que 10 deles estavam olhando com o olho mau. Estavam olhando com um olhar incrédulo. Estavam olhando sem confiar na promessa. Estavam olhando a dificuldade e falando: Deus não é tão poderoso assim não. Deus não tem capacidade de destruir isso aqui não. Deus não pode me dar o que Ele falou que vai me dar. Como você está olhando hoje? Qual é a perspectiva do seu olhar nessa noite? Como você está olhando o problema que está diante de você? Como você está olhando a dificuldade? Como você está olhando para aquilo que Deus falou e para aquilo que você está vivendo? Qual é a nossa postura hoje? Qual é o brilho que tem no nosso olho quando a gente olha a promessa? A promessa tem se esvaziado dos nossos dias, irmãos. Tanto é que existe hoje uma pregação, profecia atrás de profecia. Tem igreja que brincam de profetizar. Nunca acontece o que se profetiza. Mas só como que tem tanta profecia, às vezes você nem lembra da profecia. O importante é que nesse momento está profetizando, eu estou ouvindo, saio alegre. No outro culto já tem outra profecia. Aí, depois de um ano, você fala: o que aconteceu daquelas profecias? Não, nada. Você acha que Deus tem prazer, irmão, de ficar falando aqui só para a gente ficar ouvindo? Quando você lê o livro de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim: quando um profeta falar com você e não acontecer, não tenha medo dele, porque ele falou do coração. Você acha que Deus vai falar para você o seguinte: não, você vai ter, aí você morre sem ter? Se você está fazendo o percurso da fé, tem que acontecer. O problema é que as pessoas falam da carne, como nós também não estamos se consagrando, nós falamos: se Deus está me amando assim mesmo, aí nós acredita. É a velha história: eu estou te vendo de madrugada. Peraí, mas eu não estou orando de madrugada? Tem que mandar a pessoa parar na hora. Mas o que a gente faz? Começa a chorar. Não, Deus está vendo que eu queria estar orando, mas eu não estou porque eu estou cansado. Então Deus já está vendo a minha intenção. Não. Nós precisamos nessa noite entender que promessa de Deus, nós temos que olhar com um olhar bem espiritual e dizer: peraí, aquilo ali foi Deus, então eu tenho que crer. Mas quando a gente olha com um olhar de incredulidade, irmãos, tudo vai ficando difícil. Deus fala: eu vou salvar teu marido. A gente fala: vai não, aquilo ali não salva não. Eu vou salvar o teu irmão. Não salva não. Eu vou salvar teu filho. Não. Eu vou abrir uma porta para você grande. A gente olha e fala: não dá, a minha capacidade não dá. Como você está olhando para a vida? Abra sua Bíblia comigo também. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Olha o que diz esse texto de Paulo aos irmãos de Coríntios. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Meu irmão, entenda o seguinte: o que você não consegue nem imaginar, é o que Deus preparou para qualquer um, não, para quem ama, para quem gosta dele, para quem tem relacionamento com ele, para quem olha para ele e diz: eu creio em ti, eu creio na tua palavra. Entenda isso aqui: o que Deus preparou, o olho não vai ver mesmo. Não dá para contemplar, porque é Deus que está fazendo. E Deus não trabalha da forma que eu e você trabalha. Quantas vezes Deus fala, a gente fica querendo dar um jeitinho, né? Como será que Deus vai fazer? Eu acho que Ele vai usar tal pessoa. Não, eu já sei. Aí conhece alguém e fala: essa daqui, ela falou uma coisa que bate com a promessa. Aí a pessoa se desvai. Você fala: nossa, não era aquela pessoa? Eu pensei que era. Porque Deus faz do jeito dele. Se eu e você for capaz de explicar Deus, eu e você somos Deus, e não é Ele que é Deus. E nós não somos capazes de explicar o Senhor. Então nessa noite, começa a pensar aí como você está olhando para os problemas, como você está olhando para a situação ao seu redor. E aí, meus irmãos, o que eles foram fazer? Eles foram fazer relatório, não é isso? Deus fez uma promessa,
e nós vamos tentar ver se a promessa de Deus está batendo. Vamos lá fazer um relatório? Vamos. 40 dias, olhando e anotando. Anota. Olha o cacho de uva, vamos levar até um. Vamos pegar um cachinho desse para o povo ver que o que a gente está falando é verdade. Perceba, eles estão confirmando o que Deus falou. Abra sua Bíblia, por gentileza. Números capítulo 13, versículo de número 27. Volta lá. Acharam? Olha o relatório desses homens, irmãos. Fomos à terra a que nos enviaste. Isso daqui é quase assustador, hein? E verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Aí eles mostraram. Olha o que eles estão falando. Verdadeiramente o que Deus prometeu é verdade. O que Deus falou é verdade. Aí hoje, nesse momento, eu e você aqui, sabemos a vontade de Deus ou não sabemos? Confiamos em Deus ou não confiamos? Mas tem um perigo: saber a vontade de Deus e não agir conforme a vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo número 12, o versículo 47. Jesus disse uma coisa que aconteceu com esses homens. Esses homens não entraram na terra, mas esses homens tinham uma promessa do lado deles. Esses homens viviam com a promessa do lado deles. Esses homens viviam um milagre todo dia. Quem achou aí? Lucas capítulo de número 12, versículo 47. O texto bíblico diz o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Saber a vontade de Deus, conhecer a promessa de Deus. Irmãos, eles confirmaram com a boca: verdadeiramente a terra mana leite e mel. É como se a gente falasse: meu irmão, verdadeiramente Deus tem poder de curar. Ah, mas eu não vou esperar não vou crer nisso não. Verdadeiramente Deus pode abrir portas ou não tem porta. Não, mas eu não vou crer nisso não. Sabe por quê? Quem não se entrega verdadeiramente, vê a promessa de Deus, entende que ela é verdadeira, mas como ele não se entregou 100%, ele cria uma coisa que o texto bíblico diz. Volta em Números para você ver. Ao mesmo tempo que eles falaram que tudo aquilo era maravilhoso, tudo aquilo era forte, era bom, era grande. Versículo de número 28. Quem achou, diga amém. O povo, porém. Sabe o que significa porém, quando você vai lá nas palavras? Porque tem que saber o que significa porém. Porém significa colocar um limite no que foi informado antes. Ah, você vai lá para a Itália, vai ser uma benção. Porém. Ah, você vai lá na igreja e é uma benção. Porém. Colocar porém é dizer: Deus falou, mas existe uma limitação. Mas em mim, você, e não em Deus. E eles vão dizer o seguinte: porém, os que habitam ali nessa terra são poderosos. Nós não podemos entrar lá. Qual é o porém que você colocou na sua vida que está impedindo de você viver a promessa de Deus? Deus falou que eu vou ser, porém, eu não sei. Deus falou que ia me dar, porém. Lá na igreja, lá profetizaram sobre minha família, porém eles não sabem como é minha família. Não, o pastor lá falou que meu filho vai ser, porém ele não sabe como é meu filho. Não, Deus falou que pode salvar meu marido, porém eles não conhecem o marido que eu tenho. Qual é o porém nessa noite que está aí na sua vida? Qual é o porém que você já estabeleceu? Não foi Deus, porque Deus falou que ia fazer. Qual é o porém que você colocou e disse: não, é uma boa palavra, é um bom direcionamento, porém não é para mim. Porém. Nós precisamos nessa noite parar de viver assim. E quem não se entrega 100%, irmão, vive assim. Hoje diz que pisa na cabeça do diabo, amanhã está todo rolado por aí. Hoje diz que pode acontecer o que for, eu estou com Deus.
No outro dia você fala, rapaz, não estou aguentando mais. Mas acabou de falar que estava aguentando. É os porém. É quando você não está se entregando de todo o coração. É quando você está usando desculpas para não adorar o Senhor, para não servir ao Senhor. Quando você abre sua Bíblia em Lucas capítulo 14, irmãos, entenda uma coisa. Nada é novo debaixo dessa terra. A palavra de Deus, ela é rica. E quando Jesus estava falando, ele trouxe uma parábola no capítulo 14, e no versículo de número 18, abra aí sua Bíblia, Lucas 14, Jesus vai falar a parábola da grande ceia, e no versículo 18, as pessoas foram convidadas, só que quem não quer se entregar 100%, sempre tem um porém, sempre tem uma desculpa. Eu ia, porém, eu queria, porém. Aí diz o texto bíblico que todos a uma começaram a excusar-se. Um disse, eu comprei um campo, eu tenho que ver. Ninguém compra uma coisa sem ver. O outro foi mais além e fala, comprei 5 juntas de boi. Ninguém comprava um boi sem ver. O outro foi mais profundo e disse, eu casei, eu tenho justificativa. Qual é a sua desculpa nessa noite? Para dizer que não está acreditando na promessa. Qual é a sua desculpa nessa noite? Para não se entregar de todo o coração a essa promessa que foi feita. Qual é a sua desculpa nessa noite? Nós precisamos entender que aqueles homens ficaram cheios de porém. São 10 contra 2. E agora? Se fosse hoje, irmãos, nós estávamos perdidos. É como se a gente estivesse aqui e nós falássemos, Deus é bom e vai nos dar. Fosse só 2. O restante falasse, Deus não vai dar isso para nós não. Qual é a decisão? Desiste disso. Porque não é assim que funciona hoje? É assim. A maioria sempre vence. Mas biblicamente, quem vence é a palavra de Deus. Se Deus falou para você, pode aceitar em toda dizer que não vai dar certo. Quando você chegar lá, você vai ser um testemunho de Deus. Mas é preciso ter essa visão nessa noite. É preciso parar de desculpas. Qual é a tua desculpa hoje? Não, pastor, mas é que não está difícil. Não, mano, está difícil para todo mundo. Está todo mundo sofrendo, está todo mundo batalhando. Só que tem um mal que acontece hoje, acontece no nosso meio como igreja. Em todos os lugares que você vai, Deus faz uma promessa. Todo lugar que você vai, quando você contar o que Deus prometeu para você, vai ter um crente. Quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? Estou falando de mim. Oh, pai, Deus falou lá no culto comigo. Olha, vou te dar um conselho, meu irmão. Qual? Acredita nessas coisas não. Crente frustrado. Crente que ouviu a promessa e não creu. Crente que ouviu a promessa e foi olhar. Crente que ouviu a promessa e foi fazer conta. Crente que ouviu a promessa e foi ver se tinha possibilidade. Eles ficam frustrados. Mas aqueles que olham a promessa, aqueles que olham as dificuldades, falei, Deus continua sendo maior, Deus continua sendo maior. Esses começam a viver as promessas. Quem é você aqui hoje? Está só olhando? É colecionador de promessa frustrada? Está na hora de sair daqui hoje como aqueles que vivenciam a promessa. Aqueles que escutam ela e dizem, olha, Deus fez uma promessa hoje que eu sou incapaz de realizar ela. Mas o poder de Deus na minha vida vai fazer eu viver essa promessa? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 20. Eu quero ler o verso 1 e o verso 8. Porque aqueles homens, eles ignoraram a palavra de Deus. Aqueles homens, eles ignoraram o que Deus deixou escrito. Você se lembra que a gente leu que depois que eles falaram, o povo ficou com o coração derretido. Depois que eles falaram, o povo falou, não dá não. Se eles que são os cabeças estão falando assim, nós não conseguimos, pastor, desculpa. Pastor, se você que é o pastor da igreja está com dúvida, pensa eu. Se você que tem 30 anos de crente está com dúvida, pensa eu que cheguei agora na igreja. Esse povo, eles ignoraram uma lei. Existia uma lei lá em Israel. Para todas as vezes que você fosse fazer alguma coisa,
em confronto ao inimigo, teria que ser cumprida. Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Depois nós vamos ler o verso 8. A palavra diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Toda vez que fosse para a guerra, o povo de Israel não poderia ter medo. E tinha uma razão. Deus estava do lado deles. E no versículo de número 8, tem um conselho, que aqueles homens não avaliaram, ignoraram. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Olha o que ele está falando: quem é medroso, sai fora. Quem é medroso fica sentado, não assume nada não. Porque para assumir alguma coisa, você tem que estar com fé que Deus está com você. Só que hoje, para ter título, para ser visto, para ter microfone, para ter reconhecimento humano, muitos assumem que são o que não são. Dizem que são homens de Deus, dizem que são mulheres de Deus, dizem que tem fogo na canela. Mas quando alguém vai falar com ele sobre a dificuldade, sai com mais medo ainda, porque falou: olha, eu falei lá com o homem de Deus, rapaz, ele está com um problema, eu estou com um problema. Por quê? Ele falou que ele está com medo. Meu irmão, em nome de Jesus hoje, reconheça a sua limitação e se ponha na posição que você é hoje, porque quem capacita a gente é Deus. Aqueles homens estavam ignorando a palavra de Deus, e hoje nós estamos muitas vezes ignorando a palavra de Deus. Deus fala, irmãos, não vai, nós vamos. Deus fala, não faz, nós fazemos. Deus fala, vem, nós não vamos. Esse povo estava vivendo uma dificuldade, esse povo estava dentro de uma situação muito difícil. Mas não se esqueçam de uma coisa: quem põe a mão no arado? Quem põe a mão no arado? Jesus está dizendo o seguinte: quem começa o caminho comigo e começa a olhar para trás, não é apto, não se encaixa, não vai conseguir, não vai entrar no reino dos céus. Será que a gente hoje está sendo assim? Ignorando quem somos? Fazendo uma finta para os homens? Não, eu fui escolhido para estar lá. Mas você está indo como a palavra manda? Porque a palavra manda ir com coragem. Por isso que nós temos que hoje sair daqui dizendo: não, peraí, nós somos crentes. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós vamos ter problema? Vamos, mas nós temos um Deus conosco. Ele vai nos ajudar. O que isso garante, pastor? Isso garante. Isso garante. Isso garante. O problema é que não estamos mais lendo a Bíblia. Então não sabemos o que Deus fez, o que Ele faz. Mas abra sua Bíblia comigo, vamos continuar aqui. Capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 28 e 26 e 28. O povo começou a ter medo. Quantos aqui nessa noite precisam receber força e parar de ter medo? Parar de ter medo da acusação, parar de ter medo da perseguição, parar de ter medo da crise, da guerra, da pandemia, da doença. Olha o que diz o texto, versículo de número 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e disseram: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali os gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. Será que você é um daqueles que quando alguém te encontra sai com medo? Será que você é um crente daquele que quando alguém encontra com você fala: nossa, eu encontrei ali um irmão da igreja, mas eu vou ir para casa, não vou. Quantas pessoas estão andando por aí perdidas e estão olhando para nós falando: deixa eu ver se ele tem algo para me falar.
Esses irmãos voltaram, irmãos, e botaram pressão no povo. E perceba, eles não saíram do meio do povo. O diabo faz isso. O diabo põe quem não crê do lado de quem crê, para que quem crê pare de crer. É quando você sai do culto e fala, ó, ouvi uma palavra lá na igreja hoje, o meu marido vai ser um homem de Deus. Aí você encontra outro e fala assim, ó, não vai nesse papo não. Você encontra alguém e diz, Deus falou que vai me abençoar. Ó, não vai com esse negócio não. Em nome de Jesus hoje. Em nome de Jesus hoje. Pega a promessa. Toma posse da promessa. E se algum filisteu vir perto de você, duvidar da promessa, seja educado. Faça que nem Jesus fez com Pedro. Para trás de mim, Satanás. Porque eu vou crer no que Deus falou comigo. Promessa não vive quem recebe, promessa vive quem crê. Porque todos eles receberam promessa. Todos foram chamados para viver promessa. Todos vocês aqui são chamados. Eu sou chamado, mas só vai viver quem crê. Só vai desfrutar quem acredita. Porque quem acredita vai avante. Quem não acredita começa a parar. Quem não acredita começa a dizer que não dá, não dá, não dá, não dá. E vai tentando achar alguém, irmãos, porque é bom estar errado junto nesse. Quando você está errado sozinho, é um perigo. Você fala, meu Deus, só eu estou errando. Aí quando você achou mais 3 errando, dá uma paz. Você fala, não, não só eu que estou errando, não. Uma vez eu estava quem nunca foi ali na Suíça, é horrível dirigir, porque a sinalização é toda no chão. E se você se distrair, e é umas ruínas finas, você parou do lado errado, irmão, não tem jeito, não dá para sair, e a pessoa que está atrás, vai, em francês mesmo, né? Buju, 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 e você fica vermelho. E um dia eu parei errado. Só que estava vindo outros irmãos e pararam errado junto comigo. Me deu uma tranquilidade. Eu falei, ufa, pelo menos eu não estou errado sozinho. Muitos irmãos querem fazer isso. Não estão crendo. Aí querem achar alguém que não crê também para dizer, ó, não é só eu não. Não, não, não. E nessa noite você tem que ser aquele que crê. Você tem que tomar uma decisão. Qual é o lado? Mas perceba uma coisa, quem não crê é a maioria. E a gente quer estar do lado da maioria. Porque a gente aprendeu que onde tem muita gente, é onde Deus está. A gente aprendeu que quando tem muita gente apoiando, é que Deus está lá. E não tem nada a ver isso. Qual é a sua escolha hoje? Maioria ou minoria? Porque a minoria acreditava. A maioria estava duvidando. E qual foi o erro desses irmãos quando chegaram ali, irmãos? Primeiro, eles olharam para si mesmos. Diz o texto bíblico que nós lemos, nós não podemos vencer. Porque nós somos, aos nossos olhos, escuta isso, como gafanhotos. Como que você está se sentindo hoje? Mediante a promessa. Deus fez uma promessa para você, você fala, não, mas eu não posso. Eu sou um gafanhoto, eu sou ninguém. Eu sou um nada. Eu não tenho, eu não sou, eu não faço. Eu nasci, eu fui. Irmãos, em nome de Jesus hoje. Em nome de Jesus hoje. Para de olhar para você com um olhar de piedade. Sabe quando a gente olha para nós? 2 coisas acontecem. Ou eu me vitimizo, fico com autopiedade de mim mesmo. Tadinho de mim, vou usar eu, né? Ai, nasci numa família que o pai me batia, me espancava. Ai, meu pai foi um drogado, meu pai morreu. Ai, meu Deus, me lançaram num chiqueiro, dormia no galinheiro. Ai, meu Deus, era desprezado. Meu Deus, todo mundo me xingava. Ai, como eu sofro. Ai, como eu... Quando eu olho para mim, ou posso dizer o seguinte, olha, eu realmente sou demais. Se não fosse eu, hoje, mediante a promessa de Deus, olhe para a promessa de Deus. Está difícil crer nela? Se aproxime mais de Deus e fale com Deus que Ele te ajuda a crer nela. Está difícil entender que não é você, é a promessa. Está difícil de crer que é Ele que falou? Abra sua Bíblia aí, por favor. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Lembra que a gente falou na semana, lá na primeira? A fé vai exigir atitude, dependência, paciência. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz o que, irmãos? Todo mundo conhece.
Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a demonstração das coisas que não se veem. Por que você está pedindo para ver, para crer? Não tem essa não. Vai ter que acreditar sem ver mesmo. A fé é isso. A fé, irmãos, o texto bíblico diz que a fé é uma certeza. Sabe por que você não está preocupado? Pode ser que tenha alguém, mas eu vou considerar que não. Sabe por que você não está preocupado com a janta ou com o café? Porque você tem certeza que tem. Quando se tem certeza, não se preocupa. Quando se tem certeza que eu tenho uma casa agora para... Eu não estou aqui em nenhum momento pensando, meu Deus, onde eu vou dormir? Meu Deus, o que eu vou me cobrir? Por quê? Eu tenho certeza que eu tenho onde deitar e aonde dormir. A fé, ela te gera uma certeza. Você sabe que já tem aquilo que você espera. Só que vai chegar no tempo certo, na hora certa. Não tente inverter a situação. A promessa vai ser vivida pela fé. A promessa vai ser vivida pela fé. Continua sendo pela fé. Não é pela estratégia, não é pela exegese, não é pela hermenêutica, não é pela família, não é pela capacidade, não é pelo grande número de amigos, não é não. Promessa se vive pela fé. A Bíblia diz, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Qual é o teu posicionamento hoje? Qual é o teu posicionamento hoje? É pela fé? Então, se é pela fé, se prepara, que vai chegar a hora de você viver o que você está esperando hoje. Mas eles também fizeram uma outra coisa errada. Diz o texto bíblico que eles olharam para os inimigos. Percebam, o medo era tanto, e a falta de fé era tanto, que eles inventaram. Eles falaram, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos, mas aos olhos deles também. Mas eles nem viram eles, estavam escondidos. Eram espias. Espia não é visível, espia é tudo escondido. Só que eles, quando você não crê na promessa, você define o que os outros pensam de você. Abra sua Bíblia para você ver uma coisa. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler 2 Reis, capítulo 6. E eu vou pedir que o Senhor faça isso com você nessa noite. Se você está aí, todo cheio de dificuldade, está com medo, está falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Acharam? Vamos ler do versículo 15 em diante. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então, o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e de fogo em redor de Eliseu. É que você está deixando o diabo te cegar. É que você está deixando de olhar para Deus e está olhando para o mundo. A Bíblia diz, mantenha os seus olhos em Jesus, porque Ele é autor e consumador da sua fé. E eu oro a Deus para que nessa noite o Senhor tire dos seus olhos essas escamas e que você possa falar que nem o moço, eu estou vendo, Deus é maior, Deus é mais poderoso, Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Então, se você estiver hoje olhando para os homens, vai chegar um momento que você vai ter essa dificuldade. E você vai ter que entender que não dá mais para continuar. Existe uma coisa chamada fé de necessidade. Eu estou precisando. Fui no banco, o banco não me ajudou. Fui num amigo, o amigo não me ajudou. Para onde eu vou? Vou lá na igreja. É a fé da necessidade. E como Deus é bom, o que Ele faz? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Tudo que pedires com fé, recebe. Só que quem tem fé de necessidade, quando acaba a necessidade, o que Ele faz? Já supriu o que eu queria, desculpa, graça. E Deus não é como eu e você. Deus dá e não toma. Ele tem para dar, irmãos. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então hoje, se você tem uma fé de necessidade, corrija. Porque o versículo diz, primeira coisa que eu tenho que ter como fé é que Ele existe.
E se Ele existe, Ele é poderoso. Se Ele é poderoso, Ele vai me ajudar. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos parar aqui. Êxodo capítulo 14, verso 14. Vamos ler? Olhe para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Olhe para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quem achou? O Eterno combaterá por vocês, e vocês não terão que lutar. Estejam quietos, estejam tranquilos. Deus não mandou esse povo lutar em nenhum momento, mas era só para olhar, era para subir e possuir. Mas Jesus diz uma coisa, quando você lê Mateus capítulo 13 e o verso de número 58, coloca aí, eu acho que é 58. Jesus diz uma coisa que a gente tem que entender hoje aqui, hein? Olha o que Jesus vai dizer. E não fez, lá onde ele nasceu, onde cresceu, muitos milagres, por causa da incredulidade. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está falando conosco nessa noite, que Ele tem poder, que Ele pode fazer, que Ele já te fez promessa e que Ele vai te ajudar. Mas se você decidir não crer, você vai ver alguém vivendo o que você não creu. Qual é a nossa decisão hoje? Ser incrédulo como esse povo? Ou crer? E crer é descansar. Crer é descansar. Fique de pé, por favor, porque eu não tenho mais tempo. Efésios 4, 27 tem um versículo bom. Depois você lê em casa. Não deis lugar ao diabo. A gente sempre lê Romanos 8, 31, não. A gente sempre fala no final do culto, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí a palavra diz, aquele que não poupou o seu próprio filho. Será que você hoje pode ir embora com fé? A minha oração é para que você possa ir embora dizendo, parou. Eu estou errando, eu estou querendo explicação. Eu estou começando a querer colocar Deus dentro de uma planilha. Eu estou querendo pôr Deus dentro de uma conta. Eu estou querendo colocar Deus dentro de um histórico econômico local. Eu quero colocar Deus dentro de uma situação minha. Meu irmão, sai dessa. Se põe no teu posto como fez Abacuque. Eu vou ficar no meu lugar. Ainda que não haja fruto na figueira, ainda que nada dê certo, eu vou esperar no meu Senhor, no meu Salvador. É uma decisão sua nessa noite. Sair daqui dizendo eu posso, ou sair dizendo eu não posso. Jesus disse uma coisa também, pelas tuas palavras serás salvo, e pelas tuas palavras serás condenado. Que a gente possa ter fé hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que vai ter dia que você vai olhar. Olha só, para a gente poder ir embora, porque isso está no meu coração aqui o dia inteiro hoje. Moisés, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Mas irmãos, marchar para onde? Tem um mar na frente. O mar não está aberto. E ele não vai abrir se você não marchar. Só que se você ler o texto, diz a Bíblia, que o mar não abriu. Irmão, não é que nem no cinema, tá bom? O cinema bate lá e faz buf, não. A Bíblia diz que durante toda a noite, um vento oriental ficou lá ventando. Mas diz o texto que enquanto o mar não se abriu, a nuvem que estava na frente, sabe o que ela falou? Eu vou lá para trás. E diz que Deus criou uma escuridão tão grande, que enquanto o mar se abrir, o teu inimigo não te alcança. Enquanto o mar não se abrir, eu te protejo. Enquanto o mar não se abrir. Mas é preciso marchar. Mas é preciso tomar a decisão e falar, chega de duvidar. Chega de dois pensamentos. É para andar. Alguém vai falar, para onde? Anda, anda, anda. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.